a gente vai conversar agora com o Rochinha, advogado lá de Curitiba, sobre esse caso e mais outros. Pode colocar o Rochinha aqui, por favor, Gui. Olá, Rocha, tudo bem? Bem-vindo. Desculpa o atraso aí. Trocaram o chip, eu estava viajando, estava em Brasília, e voltei, e trocaram, o meu escritório trocou a operadora, eu não sabia. Fiquei agora que eu consegui chegar em casa e ajustar a coisa aqui. Muito bem. Rocha, a gente teve hoje essa operação contra o Sóstenes Cavalcante, encontraram R$430 mil em dinheiro vivo na casa dele, também teve busca e apreensão aí na casa do Carlos Jordi, isso aí causou uma grande celeuma, né? O Jordi veio alegar perseguição e também o Sóstenes, né? Mas o fato é que ele não conseguiu explicar ainda o dinheiro, né? Então, só um comentário seu, como é que você analisa esse fato? É um fato político, né? Mas como é que você analisa isso? É o seguinte, o fato jurídico, ele tem direito à presunção da inocência. Né? Vai ter um processo, ele está sendo investigado, vai poder se defender, e, portanto, do ponto de vista jurídico, ele é inocente, até que se prove o contrário. Do ponto de vista da política, a explicação dele é completamente fora da casinha. Né? Vamos ter esse volume de dinheiro como recebimento da venda de um imóvel, né? que não é nem na cidade onde ele mora. É uma coisa totalmente estranha. Aí vem a informação aí de que o motorista dele tem um faturamento de R$11 milhões. Ele fala que o cara é dono de uma distribuidora de bebida. Então, assim, eu acho que eu diria, para usar uma linguagem mais cultural, ele desceu para o play, né? Ele foi para a pista, vai dançar, né? E ele tem que ter uma explicação razoável para o que está acontecendo, né? Porque pegaram no pé a semana inteira do Lulinha, sem nada, né? Não tem nada que indique que... E está aí o Sóstenes agora numa situação dessa, e o Carlos Jordi. Então é o seguinte, é uma semana muito ruim para eles, né? Muito ruim, fecha a semana muito ruim, com a cassação do Ramagem e do Eduardo, e agora com essa operação da polícia aí em cima de duas figuras de proa, né, do bolsonarismo, o Sóstenes e o Jordi. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Ainda bem que é no final do ano para eles, ainda bem que é no final do ano que para tudo, isso só vai voltar em janeiro. Mas não sei se é tão bom, né? Porque vai ficar isso as pessoas remoendo isso, né? Com a explicação que ele deu aí, não tem como tirar do ar, né? Vai ficar. Porque isso que eu estava falando aqui, Rocha, porque se você não... você pode vender imóvel, né? Hoje em dia é meio bizarro você receber em dinheiro vivo, né? É meio bizarro. Bizarro e completamente fora do padrão. Hoje em dia não tem como, você vai num cartório, né, é tudo digital, sabe? Não tem explicação para isso. Não tem assim, não tem. Mesmo antes do Pix, eu lembro, uma vez eu vendi um imóvel, você fazia um cheque, era um cheque administrativo o nome que se usava, que até se usa hoje em dia, cheque administrativo, você vende imóvel, a pessoa paga um cheque administrativo. Né? Ou então você faz a escritura, né? E ele não mostrou a escritura. Isso também eu acho uma coisa... Exato. Né? Uma situação dessa, se você é uma pessoa politicamente exposta, né? Você não está preparado para isso. Você vendeu o apartamento, está com R$430 mil em casa. Você não está preparado para explicar? Né? No caso desse, era para ter a escritura do lado do dinheiro, né? Lógico, ele veio para a coletiva, ele tinha que vir com a escritura. Está aqui, ó. Eu vendi um imóvel, um apartamento, e o cidadão, né, o Miguel do Rosário, me pagou com R$430 mil em dinheiro, em espécie. De onde ele tirou o dinheiro não é problema meu, mas ele me trouxe o dinheiro, eu recebi aqui na escritura. A escritura e o recibo, né? A escritura e o recibo. Né? Aqui, o cara me pagou, está aqui o recibo. Isso aí é o básico, né? Porque ele é uma figura pública.
Ele não só é deputado federal, como ele é líder do PL na Câmara dos Deputados. Ele é um sujeito que maltrata muito os contendores dele, entendeu? As pessoas que se contrapõem a ele. Ele é um cara agressivo, né? Bate sem dó. Então, ele não vai poder esperar que as pessoas agora dêem a ele uma coisa que habitualmente ele não dá a ninguém, né? Pois é. E ele veio toda a estratégia dele é perseguição política, dele e do Carlos Jordi, né? Agora, se ele não der explicação, essa narrativa dele não vai colar. Ninguém vai ficar. Porque qualquer um que é acusado, isso aí deve ter 10 mil anos na política, né? Você é acusado de alguma coisa, você acusa perseguição, beleza. Existe perseguição política, né? Mas se você não provar, você vai passar por mais um, né? Se você for na Papuda lá, 90% dos presos na Papuda alegam perseguição política, ou perseguição de alguma forma, injustiça do judiciário. É normal, né? O pessoal até brinca, né? O juris esperneandi é uma das tradições, né, mais antigas e clássicas do direito moderno, o juris esperneandi. Só que ele é uma liderança política, ele é a figura mais importante do PL hoje. Ele é o grande fiador do Bolsonaro, da estratégia do Bolsonaro. E ligado ao Silas Malafaia, que é outra figura extremamente agressiva, que maltrata todo mundo, que é uma coisa que foge um pouco do padrão da política, né? Você tem debate público e tal, e você cuida com as palavras quando você vai falar do adversário. E ele não tem cuidado nenhum, né? Ele é um cara muito agressivo. Então é o seguinte, ele vai andar no corredor polonês agora e se não tiver uma explicação, ele vai ter problema. Agora vamos ver, né? O pessoal fala, não, porque a base dele é muito sensível a denúncias, a questão da moralidade, dos costumes. Eu nunca acreditei muito nisso, essa base direita que valoriza muito a moral, mas a gente viu na prática, isso nunca foi provado na prática, né? Isso é uma bobagem, tá? Porque é o seguinte, o Bolsonaro comprou imóveis com dinheiro vivo, isso é uma coisa habitual deles, eles não explicam, nunca explicaram isso, né? Isso aí não... Olha... Ele não tem prejuízo de base, isso que eu estou falando, né? Essa base dele não é tão moralista assim, é moralista só para os adversários, digamos assim, né? Não para a base. Nosso amigo Nelson Rodrigues costumava dizer o seguinte, que o destino do moralista é ser flagrado fazendo maroteza na casa de tolerância. Boa. Não, isso aí respinga a candidatura do Flávio Bolsonaro, você não acha? Ah, sim. Sim. Agora, eu acho que quando você traz para esse plano da candidatura do Flávio Bolsonaro, vai respingar, mas eu acho que não. O problema da candidatura do Flávio Bolsonaro é que se comprovou que a gente falava, né? A gente está falando isso há muito tempo. Que Tarcísio não tem voto, Ratinho não tem voto, Zema não tem voto, Caiado não tem voto. Essa gente não tem voto. Eles são produtos do fenômeno eleitoral Bolsonaro. Quem tem voto é quem o Bolsonaro colocar o dedinho em cima e dizer, esse fulano, esse cidadão aqui, aí o cara tem. O cara sai de 5 para 20, como o Flávio saiu, e atropelando o resto. Aí vem gente dizendo, mas a rejeição do Flávio é alta e tal. Meu amigo, sabe, a rejeição do Lula sempre foi alta, do Bolsonaro sempre foi alta. E eles são eleitoralmente poderosos, fortes, né? Então, eu acho que pode ser que o Sóstenes seja, se ele não sair da sem rascada rápido, vem aí uma nota dizendo, olha, você se afasta, vai provar a tua inocência, cuida da sua vida e não atrapalha. O lado bom aqui para o Rio de Janeiro, que o Sóstenes é do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi é do Rio de Janeiro. Você já teve essa prisão do Bacelar, que era o sucessor do Cláudio Castro, né? Saiu até uma pesquisa ontem do Atlas Intel, o Cláudio Castro, ele tinha conseguido melhorar um pouquinho a aprovação dele, mas a aprovação não está ruim, a aprovação do Cláudio Castro, já caiu de novo. E o Rio de Janeiro é um estado muito importante para o Bolsonaro, e eu acho, então, que vai ter um reflexo eleitoral, porque o Bacelar,
que é um bolsonarista, que é o sucessor do Cláudio Castro. Mal, Cláudio Castro também está quietinho, tanto Cláudio Castro que baixou a crista, né? Andava todo aí de crista alta, depois que promoveu o massacre, prenderam lá o Bacelar, que era o candidato dele, né? O pessoal fala que eles brigavam, não, porque eles disputavam, mas briga de mafioso, né? Os dois estavam dentro do mesmo esquema no Rio de Janeiro. E Flávio Bolsonaro, e o próprio fato do Flávio Bolsonaro, que aparentemente agora já bateram o martelo, né, de vez, né? A qualquer dúvida que não seria ele, não tem mais, porque não tem como, né? É o seguinte, você tem certas coisas que quando você não sabe para onde vai, você não começa, né? Esse lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, eles não tinham noção de onde isso ia parar. Então, na medida em que ele sai candidato, vem a pesquisa e mostra que ele está com 23% e o Tarcísio tem 10%, acabou. Como é que vai recuar? Pois é. Né? Pois toda aquela especulação de que seria uma jogada política para eventualmente fazer algum tipo de chantagem, algum tipo de pressão, só que em política você não é assim, né, Rocha? Em política, as coisas, os fatos têm consequências. Você lança uma candidatura, as pessoas elas se comprometem já, você tem a base, já se mobiliza. E hoje em dia, com rede social, tudo muito rápido, né? Eu vou colocar aqui a imagem, por exemplo, você mencionou, já saiu 3 pesquisas, eu acho. 3 pesquisas. E o Tarcísio, o trunfo que ele tinha, não tem mais. Por exemplo, aqui, ó. Não, essa aqui eu queria botar, não. Não pode tirar isso aqui. Não. Depois eu coloco essa. Eu estava juntando, queria mostrar outra pesquisa que saiu genial. Tem muita pesquisa que a gente vai falar. Esses próximos meses. Datafolha, a Coest e o Atlas Intel. Né? Então eu vou colocar aqui a imagem. Aqui, achei, pronto. Agora sim, agora está certo. Ó, isso aí Atlas Intel. Pesquisa Atlas Intel. É o primeiro turno, cenário ampliado. É o cenário em que eles colocam tanto o Flávio quanto o Tarcísio. Botam outros candidatos também, mas eu fiz um gráfico só para simplificar visualmente para a gente, só com os 3 candidatos, primeiro turno. Esse é o Atlas Intel. Faltou eu colocar o Atlas Intel aí. Mas não é a primeira que aparece assim. Já apareceu outra pesquisa, a Coest aparece também. O Flávio Bolsonaro aparece bem à frente. Quando aparecem os 2, e quando você vê a estratificada, a base bolsonarista está toda indo de Flávio. Né? Então já era. O Tarcísio já deu outra declaração ontem, né? Ontem dizendo, reiterando o apoio ao Flávio Bolsonaro. Então tem aquela expressão, não dá para, quando você tira a pasta, sai do tubo da pasta de dente, não dá para você colocar a pasta de volta no tubo, né? E a questão é o seguinte, tinha se formado um quadro, tá, que esse quadro vem de fora do bolsonarismo, vem da Faria Lima, vem dos jornalões, né, da mídia, toda ela tentando construir a candidatura do Tarcísio. Né? Esse era o esforço que se tinha. E eles estavam fazendo isso meio que a revelia do Bolsonaro. Né? Então estava indo esse pessoal para Faria Lima negociar as coisas lá e o Bolsonaro foi preso. Né? Quer dizer, da prisão, o que o Bolsonaro poderia fazer? Ele tinha que fazer um gesto para retomar as rédeas do jogo. Ele estava perdendo isso, né? As coisas estavam indo à revelia dele. Então, o gesto que ele adotou para retomar as rédeas do jogo foi o lançamento da candidatura de um puro sangue, de alguém da família. Né? Lança. Aí, os institutos de pesquisa são obrigados a reproduzir esse fato político. Né? E aí,
o bom para o Tarcísio seria que se tivesse uma pesquisa só do Lula contra o Flávio Bolsonaro, sem o Tarcísio. Mas aí o Instituto é obrigado a colocar, né? Porque essa hipótese é uma hipótese que pode existir. E na medida que você sai com uma pesquisa, uma não, sai Datafolha, Atlas Intel e o outro lá. E nas pesquisas eles colocam o Tarcísio, o Lula e o Flávio. E aí o que acontece? O Lula vai lá para 47, 45, 46, o Flávio passa de 20 e o Tarcísio fica entre 15 e 10. Então, ou seja, o Tarcísio não é candidato. O Tarcísio não é candidato. A não ser que faça uma reviravolta, que eu não acredito mais que aconteça. Porque quando você tira o Tarcísio da pesquisa e deixa só o Flávio e o Lula, o Flávio cresce, ele vai para mais de 30. Então, ele é um adversário com musculatura, com consistência, com densidade eleitoral. Né? E é o que eu acho que vai acontecer. Assim, cria-se um fato, que é o que você falou, depois que você tira a pasta do tubo, não volta mais. Né? Aí você vai ficar trabalhando com a hipótese de Zema, Caiado, Ratinho, né? Situação muito difícil, muito complicada. Eles se meteram numa enrascada que não tem como sair. Né? E o Tarcísio, ele tem que ficar dizendo que o candidato dele agora é o Flávio, porque se ele disser que não é, o Bolsonaro arruma uma candidatura para governador em São Paulo e aí lasca tudo. A gente está fechando a semana agora, Rocha, com o governo conseguiu aprovar o orçamento, né? Coloca aí, por favor, o print, né, para a gente registrar, porque é um fato histórico, né? Ano passado não conseguiu. Ano passado só foi aprovado o orçamento em março do ano seguinte. Esse ano aprovou, né? O orçamento 2026. Isso é uma grande vitória para o governo nesse momento, né? Porque ele já entra tranquilo. Porque o governo não vai, basicamente, é claro, é um pouco exagero falar isso, mas ele não vai precisar mais do Congresso Nacional praticamente para nada em 2026. Os caras podem espernear, gritar, fazer boicote lá, porque o orçamento está aprovado, esse orçamento inclui os investimentos, inclui PAC, inclui tudo, as obras todas para o ano eleitoral. O governo aprovou as coisas mais difíceis, que era a isenção para quem ganha até 5 mil, né? A reforma tributária já foi aprovada, e tem a segunda parte, que também até vai ser aprovada, mas a primeira parte mais importante foi aprovada, e a segunda parte também deve ser aprovada com tranquilidade. E agora a dosimetria, e vamos falar um pouquinho sobre a dosimetria, que foi a vitória da direita, a vitória de pirro, né? Porque tem a pesquisa aqui, por exemplo... Não, esse não. Gui, tira isso aí, eu vou colocar o meu gráfico aqui, que eu separei, ó. O meu, peraí. Vitória de pirro, que você tem tem várias pesquisas, que as pessoas a maioria são contra... Aqui, contra a redução da pena, 47%. Mas o próximo painel, que eu vou mostrar aqui, isso é pesquisa de hoje, da Quest. Esse aqui, ó, a página inteira vai ficar maior. Aqui, Rocha. Aí a Quest ela faz a divisão em 5 blocos, né? Mas basicamente são 3. Esquerda, que são os 2 aqui na esquerda, são esquerda, o independente no meio e a direita são os 2 últimos, né? Ele divide lulista, esquerda não lulista, direita não bolsonarista e bolsonarista, mas para simplificar, vamos dividir em 3 blocos. O que eu acho importante a gente ver o meio aqui, ó, o meio, independente, né? Contra a redução da pena, 48%, a favor, 27%, né? Então, não é uma proposta assim muito popular ainda, né? Então, e é uma proposta que não tira ninguém da cadeia, na verdade, é essa, né? Ele vai continuar todo mundo preso por um bom tempo. O próprio Bolsonaro fica preso, pelo menos durante o período eleitoral. Então,
Enfim, como é que você, a sua análise sobre essa vitória deles da dosimetria? Bom, primeiro eu quero fazer 2 registros aí para ficar. O primeiro é um registro em relação a 2 ministros, o Zé Múcio e a Gleisi Hoffmann. Esses 2 ministros eles foram de uma eficiência esse ano extraordinária. Você veja que nós tivemos o julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal e você não teve uma manifestação, nada vinda do setor militar, dos generais, do clube militar, nada, ninguém falou nada. Certo? Isso aí é resultado de um trabalho de muito diálogo, de muita eficiência do Zé Múcio. O Zé Múcio foi brilhante esse ano, tem que dar para ele a nota 100. O outro é essa aprovação do orçamento agora, desse jeito, aprovação do projeto que aumenta a taxação das bets antes do final do ano, de modo a liberar a pauta para o ano que vem. O governo entra o ano que vem sem grandes demandas no Congresso, certo? Isso é um trabalho absolutamente eficiente, competente, de uma maneira impressionante, notável, da Gleisi na Secretaria de Relações Institucionais. O trabalho que ela fez lá foi maravilhoso esse ano, tomara que continue assim ano que vem, né? Até o momento em que ela fique no governo, se ela for ser candidata para disputar as eleições, ou então se ela ficar e não sair. Mas isso tem que fazer o registro, né? Porque o que se fala na mídia é que o governo não tem articulação, que o governo não tem base parlamentar, que o governo não dialoga, né? E o trabalho do Múcio e o trabalho da Gleisi mostra que o governo dialoga muito, né? Esse é um ponto. Em relação à dosimetria, nós tivemos uma altercação no Senado, porque o Senado, para tentar transitar esse projeto lá, o Senado teve que fazer alterações no projeto que veio da Câmara. Tá? Então, eles travestiram alterações de mérito como se fossem alteração de redação. Quando você faz uma alteração de redação, muda só a redação, o projeto não precisa voltar para a Câmara. Ele vai embora, porque só alterou a redação, não alterou o mérito do projeto. Mas quando você tem alteração de mérito, necessariamente, obrigatoriamente, de acordo com o regimento interno da Câmara, do Congresso, o projeto tem que voltar para a Câmara e ser discutido e votado de volta na Câmara, aquela alteração de mérito feita no Senado. E eles não fizeram isso, fizeram uma manobra lá e conseguiram tocar o troço de frente. O Jacques Wagner se deparou com a seguinte situação. O ano está terminando, o governo tinha que aprovar a pauta econômica e o orçamento, justamente para limpar a pauta, o grau de comprometimento do governo com o Congresso para o ano que vem. Aí o Jacques Wagner faz o quê? Na hora, ele tomou uma decisão e diz, olha, toca, passa pela comissão e vai para o plenário. Né? E aí muita gente entendeu que o Jacques Wagner fez um acordo com a oposição. Não teve acordo nenhum. Certo? Foi só um encaminhamento que se deu. Ó. Então, tudo bem, junta tudo aqui, bota a dosimetria junto, põe a taxação das bets junto, põe o orçamento junto, tudo junto e toca junto, porque a oposição dizia, olha, se não for a dosimetria junto, não vai o resto. E foi isso que aconteceu. A coisa foi para o plenário, foi aprovado tudo e aprovou a dosimetria. Não existe acordo. Tanto não existe acordo que o presidente já anunciou que vai vetar. Né? E se o Congresso derrubar o veto, eu não tenho dúvida que o Supremo Tribunal Federal vai dizer que isso aí não vale, porque não se cumpriu o regimento interno do Congresso, que é quando tem alteração de mérito, a coisa volta para a casa de origem. Então, eu estou absoluto. Houve um desgaste, se consumiu energia imensa por causa disso, e, na verdade, isso aí não tem chance de passar. No máximo, se o Supremo disser que, não, legal, pode ser, certo? O Supremo não vai topar, de jeito nenhum, reduzir a pena
dos líderes, dos chefes do golpe. Você pode esquecer, certo? E aí ainda tem a possibilidade de vir aí, final de ano, quem sabe, pode ter alguma novidade em relação a esses condenados que estavam lá dando de bobeira lá no palácio, lá na esplanada no dia 8/1, e o governo faz um gesto para esvaziar, né, esse projeto que foi aprovado aí. Então, eu acho que não é razão para a gente ter desgaste com isso. O governo fez a lição de casa e vai vetar, e aí depois, se derrubarem o veto, vão... Aliás, o veto do governo vai trazer as razões pelas quais o presidente vai vetar. E as razões, Miguel, elas são, assim, muito pesadas. O governo vai indicar pormenorizadamente quantos tipos de crimes serão beneficiados, certo? E eu acho que até que vem com os dados de quantas centenas, dezenas, quantos mil presos condenados por crimes que não tem como, não deveriam jamais ser beneficiados por uma medida dessa, serão beneficiados e soltos. Então, a situação, o debate não se encerrou, né? Eu acho que o desgaste da oposição vai se ampliar muito na medida em que esse debate sobre as razões do veto virem a público. Hoje o presidente Lula esteve em Foz do Iguaçu para inaugurar mais uma ponte, né, Brasil-Paraguai, uma ponte importante, que há muitos anos que se planejava. A ministra Gleisi Hoffmann fez um discurso muito forte, foi o melhor discurso lá do evento. Até eu queria mostrar um trecho, e coloca aí, por favor. Ela estava indignada, né, em função das especulações que você mesmo mencionou agora, né, que o governo, evidentemente, o governo Lula é contra qualquer tipo de benefício ao Bolsonaro, né, lutou muito, teve muita luta contra isso. Coloca aí a Gleisi, metade para o final. Fernando Haddad, que também tem conduzido a nossa economia. Bota metade para o final, que é a parte que ela se empolga mais. Pode interessar mais. Que nós não tínhamos nas estradas paranaenses e que foi mais do que o dobro do que foi investido no governo anterior. Também é obra do nosso governo a implantação de um moegão lá no Porto de Paranaguá, que é um sistema inovador de descargas de grãos e farelos para os trens. Isso é muito importante para o desenvolvimento, e o Porto de Paranaguá é o segundo porto mais importante do Brasil. E foi também o presidente Lula que devolveu ao Paraná a fábrica de fertilizantes nitrogenados lá em Araucária, Fafem, recuperando milhares de empregos. O PAC está investindo no Paraná 67 bilhões de reais. São obras na saúde, na educação, na cultura, no esporte, na habitação, no transporte, na infraestrutura. Só na habitação, Minha Casa Minha Vida voltou com força. Já são 127 mil unidades habitacionais entregues ou contratadas. E isso faz muita diferença na vida das pessoas. E essa foi uma decisão política. Se está entregando habitação aqui, porque o presidente voltou e disse que o Minha Casa Minha Vida tinha voltado. Então, às vezes, a gente vê outros fazendo propaganda dessas entregas, mas isso só é possível porque o presidente Lula colocou o programa em pé novamente. O crédito rural para o agro e para a agricultura familiar cresceu muito aqui. São 134 bilhões já investidos no Paraná. E eu podia continuar falando aqui do Farmácia Popular, do Mais Médicos, do SAMU, dos mutirões, e agora tem especialistas, o Pé de Meia, que é um programa de sucesso, a merenda escolar, a construção de creches, de escolas, 5 novos institutos federais de educação, enfim, muitas coisas foram feitas. E está chegando para nós investimentos importantes. Então, a gente queria te agradecer, presidente Lula, esses investimentos e o que o governo tem feito para nós. Eu estou vendo aqui o nosso ex-senador Assir Gurgas,
seu Assis também, muito nos ajudou lá no Senado e sabe também dos investimentos e deve estar acompanhando os investimentos lá em Rondônia, não é, Assis? Então, a gente gostaria de agradecer e dizer que esse é um momento de festa, de festejar a ponte, festejar esses investimentos e a retomada de um Brasil que está dando certo. Nós temos os indicadores da economia, depois aqui o ministro Haddad pode falar, o desemprego que caiu, a inflação que caiu, o PIB que cresceu. Como disse aqui o senador Renan, a isenção de quem ganha até R$5 mil do imposto de renda, mas, sobretudo, a cobrança do andar de cima que não pagava ou pagava pouco imposto. Isso é uma mudança histórica nesse país, A defesa da nossa democracia, capitaneada pelo presidente Lula. Pela primeira vez, esse país julga uma tentativa de golpe e coloca na cadeia os golpistas. Por isso é sem anistia, por isso é sem dosimetria, porque nós precisamos ficar com isso para a história. Nunca mais há de se repetir uma tentativa de golpe na democracia brasileira. E também a defesa da nossa soberania. Hoje o presidente Lula é reconhecido internacionalmente como uma das principais lideranças e defendeu a nossa soberania como ninguém. Nós não nos vestimos da bandeira brasileira, nós defendemos a bandeira brasileira e defendemos os nossos símbolos. Enquanto a família Bolsonaro colocava a faca no pescoço do Brasil, o presidente Lula, com altivez, sabia negociar, mas não abriu mão da soberania, do processo judicial e do processo político interno. E isso dá muito orgulho para nós, porque esse país merece um presidente que seja um estadista e que defenda o nosso povo e a nossa história. É esse o Brasil que está dando certo. Por isso eu fico muito feliz de estar aqui, de ser paranaense, de estar participando junto com o presidente Lula, com esses ministros, deputados, dessa história tão vitoriosa. Tenho certeza que teremos muitas vitórias pela frente, com a integração Brasil-Paraguai, com a integração da América Latina e, com certeza, com a defesa dos interesses do nosso povo. Um grande abraço, pessoal. Rocha, sabe o que eu lembrei agora? No Chile ganhou lá, infelizmente, ganhou o candidato da extrema-direita, o Cast, né? Mas tudo bem, foi um processo democrático, o presidente lá, Gabriel, o presidente de esquerda hoje, né, fez uma declaração na hora, não, cumprimentando um novo presidente, né? E o povo chileno é muito politizado, eles vão conseguir, né, fazer a luta lá para manter o cara na linha. Mas o que me impressionou foi o Milei, Javier Milei, que ele divulgou uma imagem, e assim que toda a parte de esquerda é uma favelão, e a parte assim, a direita é tipo assim, altamente desenvolvida, com prédios, arranha-céus, uma coisa tão patética. E a pessoa fica falando em polarização, né? Isso é o tipo de polarização mais idiota que você possa imaginar. O Chile, daqui a 4 anos, já elegeu um presidente de esquerda. É tradição do Chile já, que a gente já viu há 30 anos, é de esquerda e direita, eles ficam revezando lá. Mas o fato, eu fico pensando aqui, o Lula está inaugurando uma ponte para o Paraguai. Em vez de ficar com essa idiotice, de ficar imaginando um lado favela, um lado rico, que é idiotice, porque, né, o Bolívia não é altamente desenvolvido, nem o Paraguai, nem... Enfim, mas os países estão juntos, a gente está todo mundo no mesmo barco, isso que eu estou falando, né? Aí o Lula nunca divulgaria uma imagem dessa. Pelo contrário, o Lula cumprimentou o novo presidente do Chile. Né? Não, parabéns pela vitória e vamos trabalhar juntos. Né? E agora está inaugurando uma ponte Brasil e Paraguai. Né? Quem quer essa polarização idiota, na realidade, hoje, é a extrema-direita, você não acha? É o seguinte, primeiro, o presidente Lula vai na posse do novo presidente do Chile, se for convidado, não tem problema nenhum, ele vai comparecer lá, vai mostrar que existe uma relação de amizade, né, desde sempre entre os dois países, e isso não vai afetar nada. Né? O segundo ponto é o seguinte, não vai acontecer aqui no Brasil o que aconteceu no Chile. Né? No Chile, desde que tem eleição para o presidente não consegue fazer o sucessor.
seja ele de direita ou de esquerda. Né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é o contrário. A única vez que não se fez o sucessor foi com o Bolsonaro, né, no cargo. Então, não vai acontecer aqui o que aconteceu lá. A relação do Brasil com o Chile vai continuar como sempre foi, né, amistosa, de colaboração, de cooperação, independentemente do governo que tenha lá no Chile. O Brasil está muito bem, vai muito bem e lidera, vai continuar liderando a América Latina, como tem feito desde que a democracia voltou e, sobretudo, especialmente, desde que o presidente Lula se elegeu em 2002. O Brasil se virou de frente para a América Latina e passou a ter um outro tipo de relacionamento. Quando você vê as relações comerciais e diplomáticas do Brasil com a América Latina, a partir da assunção do presidente, da redemocratização desse país, mas especialmente a partir da assunção do presidente Lula em 2003, na presidência do Brasil, é notável o crescimento da balança comercial, das relações econômicas e das relações diplomáticas. Então, isso não vai mudar. Entendeu? O Milei pode continuar fazendo as fanfarronices dele lá, não vai ter problema nenhum aqui. Ele que se cuide, porque ele vai ter que concorrer à eleição lá, e o povo argentino é suficientemente consciente e esclarecido para entender o que está acontecendo lá. Sobre o Milei, tudo que o Milei pediu ao Brasil, o Lula entregou na hora. Você vê que o Lula não tem essa mesquinharia. Eles tiveram problema de energia, o Brasil ofereceu tranquilamente. Inclusive, a relação comercial entre o Brasil e a Argentina está maravilhosa. A Argentina é o país que está mais aumentando a relação comercial com o Brasil, porque interessa ao Brasil que a Argentina cresça. O Brasil, eles são países irmãos, eles têm economias complementares, interessa ao Brasil. A Argentina está conseguindo resolver, quer dizer, a Argentina sofreu com um problema de inflação muito grave, que até hoje sofre com as suas cicatrizes. Mas voltando aqui ao Brasil, deixa eu mostrar uma notícia, break news, agora que interessante, ó. Olha que interessante. De agora isso aqui, né? O Hugo Mota deu uma coletiva agora para jornalistas. Aí ele fala o seguinte, ó. Mota avalia que a relação com o governo está estabilizada. Ele diz esperar mais diálogo em 2026. Né? A gente também tem algumas informações que também a relação com Alcolumbre também está estabilizada. O próprio presidente Lula, na reunião ministerial, falou sobre isso. Eu sou amigo do Hugo Mota, sou amigo do Alcolumbre, né? E ele já está pavimentando o caminho para ter um 2026 tranquilo, uma relação estável com o Congresso Nacional. O Lula sempre foi muito inteligente na sua relação com o Congresso Nacional, nunca confrontou, mesmo nos piores momentos, e elogiou, falou que eu consegui tudo que eu queria no Congresso Nacional. De fato, as grandes reformas importantes foram aprovadas. Essa agora, né, do isenção para quem ganha até 5 mil, mas reforma tributária. Enfim, como é que você está vendo aí? Você acha que o Lula vai conseguir manter uma relação mais equilibrada com o Congresso Nacional em 2026? Olha, eu penso o seguinte, o Mota, ele, em função da forma como ele se elegeu presidente da Câmara, ele tinha que entregar algumas coisas para quem ajudou a elegê-lo, né? E a base bolsonarista fechou inteiramente com ele. Então, ele tinha que entregar algumas coisas. Isso a gente compreende, né? O que ficou estranho foi que ele, em alguns momentos, passou do ponto, né? Como, por exemplo, naquela noite do IOF. Né? Aquilo foi um erro dele mortal. Né? E então ele, a partir dali, ele já não vinha bem, se desarranjou e tem tentado ficar com o pé em cada canoa. Isso é uma coisa muito complicada, muito difícil, por conta dessa polarização que tem, dessa pressão do bolsonarismo de tentar fazer anistia. Eu acho que na medida em que ele se desonerou desse projeto de redução de pena do Bolsonaro, porque a anistia
até o bolsonarismo sabe que não tem condição de transitar no Congresso isso. Eu acho que o Hugo Mota agora, vamos dizer assim, ele pagou a conta com a aprovação desse projeto da dosimetria. Ele pagou a conta. Então, a partir de agora, eu acho que a tendência dele é ter uma relação mais estável, de fato, com o governo, né? Eu penso isso. E acho que vem aí pautas. O governo tem a pauta da jornada, né? Da redução da jornada de trabalho, de 6,1. O governo vai tentar trazer isso para a baila. E tem mais uma outra pauta aí muito popular, por exemplo, a questão da tarifa zero do transporte coletivo, certo? E o governo vem com isso, né? Eu peguei o final da reunião, fui lá na Granja do Torto e peguei o final da reunião ministerial, quando o presidente anunciou que o ministro do União Brasil, o Sabino, estava saindo do governo e o União Brasil estava indicando outro ministro. Pois é. O União Brasil estava indicando outro ministro. Eu fiquei sem entender nada, né? Mas aí depois, ontem eu estava em Brasília, voltei, eu acabei tomando conhecimento lá que acontece o seguinte: uma parte da bancada do União Brasil não vai entrar nessa onda de Flávio Bolsonaro presidente. Eles até entrariam na onda Tarcísio, né? Mas Flávio Bolsonaro não entra. E tem línguas cabeludas em Brasília dizendo que o Rueda não suporta o Flávio Bolsonaro. Não pode nem ouvir falar do Flávio Bolsonaro. Tá? E por isso, a consequência disso foi que o União Brasil fica com o pé no governo. Vai indicar um novo ministro, né? Ou seja, na medida em que essas pessoas esse pessoal do Centrão começa a olhar para a pesquisa e verificar que a liderança do presidente Lula ela está se consolidando de uma maneira que é pouco provável que haja retrocesso, ô Miguel, esses caras não vão sair do governo, certo? Tem cargo lá no governo, tem ministério, tem espaço no governo, eles não vão sair do governo, né? Então, isso você vai ver também daqui a pouco no MDB e no PSD, tá? Que são partidos que também têm espaço no governo. Talvez menos o Republicanos, porque o Tarcísio é do Republicano, então tem uma situação mais complicada ali. Mas MDB, PSD e União Brasil, e PP, né, que continuam no governo, esses partidos, a tendência é que boa parte da base desses partidos, sobretudo no Nordeste, permaneçam com o governo. Ninguém vai sair do governo, não. Na medida em que essas pesquisas entrarem um ano mostrando que o presidente Lula é um candidato difícil de ser batido, ninguém vai sair do governo. Ao contrário, a tendência desse partido é liberar os estados para que em cada estado o diretório estadual decida qual é o presidente que ele quer apoiar. Então você vai ter gente do PP apoiando o presidente Lula, se o Ratinho, se tiver, o Flávio, né, dependendo da região. Então, agora o que eu faço é que essa declaração do Mota já sinaliza que as coisas vão caminhar dessa forma em 2026. Não sei se você viu, saiu uma pesquisa que é sobre a relação do governo com a Câmara dos Deputados, que não teve muita circulação. Eu estou fazendo uma análise, acabei que demorei um pouco, só vou publicar esse final de semana. Pesquisa muito interessante, Rochinha. A avaliação do governo Lula entre os deputados federais. Ela melhorou muito em dezembro. Não sei o que houve. Aqui, o sinal azul aqui, era 27% em junho, subiu para 38% em dezembro, né? O negativo caiu para 40%. Todos os números melhoraram muito. É melhor até do que da sociedade. Engraçado. Esse é o resultado, Miguel, das pesquisas de intenção de voto. Na medida que o presidente Lula vai consolidando a liderança dele e tornando a vitória um fato difícil de ser revertido,
isso aí, a tendência é os deputados começarem a avaliar melhor o governo, por quê? Porque o cara vai começar a olhar para a base dele e dizer, ó, como é que está a minha base? A base está aprovando o governo? Vai votar no Lula? Eu não, então, estou junto. Pois é. E o que eu achei interessante é que a base real, a força do Lula, nem base, o nome certo seria a força do Lula no Congresso Nacional, maior do que a gente imaginava. O que explica até as vitórias dele. É porque a gente passou o ano inteiro, os últimos 2, 3 anos, repetindo, não, que só tem 130 deputados da esquerda, é porque a gente confunde. Tem deputado, você tem 3, a Coeste, ela dividiu em 3 grupos ideológicos, esquerda, centro e direita, né? Aqui tem até o tamanho aqui, quer ver? Ó? O tamanho aqui, ó. Aqui independente, aqui ideologia. Aqui, ó. Aqui é percentual. Tem 3 tipos, né? Esquerda, centro e direita. A direita, de fato, é muito grande. 43% se identifica como direita. Só que tem um ponto aqui. Tem um pessoal que se identifica como direita, só que é centro-direita. Entendeu? É um pessoal que se identifica como direita. Mas como você vai para o independente? Como você vai para, por exemplo, aqui para o... Como você vai para alinhamento com o governo? Aqui, ó. Olha que interessante. É isso aqui que é o mais importante, ó. Alinhamento com o governo. 32% alinhados com o governo, 32%. O que é mais até do que aquela base, o pessoal fica falando, só tem 100 deputados em 513. Não é bem assim, segura essa pesquisa aqui. 32%. E 28% se considera independente. Esses independentes, eles estão votando com o governo. Isso que a gente vê, porque quando a gente vai ver aqui, por exemplo, no próximo quadro, na avaliação do governo Lula, aqui, ó, os independentes, eles estão avaliando, está melhorando a avaliação dos independentes em relação ao governo. Melhorou a avaliação deles, a avaliação do governo melhorou entre os independentes. Enfim, né? Os deputados, eles verbalizam que está na rua. Pois Eu viajei com um deputado do PP, que eu não vou falar o nome, aí vim conversando com ele. Ele disse assim, Rocha, eu até agora vou lá, voto, né, naquilo que eu posso votar com o governo, eu voto com o governo. Naquilo que eu não posso votar, eu faço o que posso. Mas do jeito que a coisa está indo aí, daqui a pouco o governo vai mandar essa coisa da jornada 6.1. Você acha que eu vou votar contra isso? Né? Se o governo mandar a questão do melhorar a tarifa de ônibus, você acha que eu vou votar contra isso? Eu e ninguém vai. Né? Ninguém vota contra o povo. Sabe? E o cara é um deputado aqui da região metropolitana de Curitiba, onde o bolsonarismo é efervescente, entendeu? Então, eu vou continuar com o governo. A tendência que está aí, eu vou continuar com o governo. A tarifa zero, né? A tarifa zero que o governo deve propor, que é a tarifa de ônibus zero no Brasil, que é popular. E os deputados, tem pesquisa aí, a maioria apoia. Né? A maioria apoia essas propostas todas do governo. Só a proposta 6x1 que é mais dividido. Mas não é também popular, não. Fica metade, porque a direita bolsonarista é contra 6x1. Mas se isso for para a pauta do Congresso, certo? Esse metade, isso tende a arrefecer. Porque quero ver quem vai sair publicamente nesse... Né, dizer, vocês têm que continuar trabalhando 6 dias por semana, não pode ser só 5. Quero ver. Isso vai passar, porque, na realidade, o argumento contra... não, isso vai ter um choque na economia, não sei o quê, mas já tem grande parte das empresas já acabaram com o 6x1. O pessoal esquece. O 6x1, hoje em dia, é só setores do comércio, né? Porque a indústria já tem tempo que não tem isso, na indústria tem 2 dias por semana. Então, no comércio que você mantém só 1 dia de feriado por semana, 6x1, né? Mas eles já estão tendo dificuldade. Quem está empregando
já oferece final de semana, já oferece 2 dias por semana. E não vai fazer tanta diferença, porque as empresas se ajustam facilmente. Simbolicamente é um canhão, né? No ano eleitoral, um canhão. Eu conversei com a Caixa de Supermercado aqui no supermercado que eu frequento, né? São as moças, né? São jovens, e elas estão na expectativa, porque elas sofrem. Elas trabalham 6 dias por semana, né? E elas não querem trabalhar, elas não gostam de trabalhar 6 dias por semana, elas querem esses 2 dias, né? Então é isso, Rochinha. Muito obrigado, então, por ficar comigo na sexta-feira. O Henrique teve que voltar para a redação, fiquei sozinho aqui, mas você salvou aqui a minha sexta. Só para fechar aqui, eu quero dizer o seguinte: tive com o presidente na quarta-feira, fiquei um bom tempo com ele. O cara está turbinado, em ponto de bala para 2026. Uma notícia para vocês aí. Tá muito exclusiva para a gente. Pois eu estou reparando que ele está bem, né? Ele está bem de energia, está forte, né? É assim mesmo, né? É isso aí. Tá bom, Rocha. Muito obrigado, então. Um abraço. Bom final de semana. Se a gente não se vê até lá, Feliz Natal para você e a família aí. Feliz Natal e um grande ano para vocês. Até a próxima.